do Ministério Público do Estado de São Paulo para eventuais providências de sua alçada. Prefeitura Municipal de Meridiano, exercício 2012, relatório e voto. Juntados pelo SDG 1 ao cartório do relator para redação e publicação do parecer, vista extração de cópias no prazo recursal. C. Juntar ou certificar. D. Cumprir o determinado no último parágrafo do voto do relator. Arquivar os expedientes mencionados no voto do relator. A. Formar apartados com cópia de peças dos autos, encaminhando a consideração do relator para que determinar, providenciando antes devido registro. B. Enviar processos das contas da Câmara Municipal. 2 de setembro de 2014, Sérgio Siqueira Rossi, secretário e diretor-geral. TC 01566/26/2012, Prefeitura Municipal de Meridiano, exercício 2012, prefeito José Torrente Diogo Farias, advogado Luiz de Toledo César, Ivete Maria Ribeiro e Gaziela Calegari de Souza e outros. Procurador de contas, Rafael Neuberg Demarque Costa, fiscalizada por UR11-DSF2, fiscalização atual URF11. Relatório, em exame das contas da Prefeitura Municipal de Meridiano relativa ao exercício 2012. Ao concluir o relatório, a unidade de fiscalização apontou as seguintes ocorrências: planejamento das políticas públicas, não edição dos planos de saneamento básico e de gestão integrada de resíduos sólidos, lei de acesso à informação e lei da transparência. Fiscal, não criação do serviço de informação ao cidadão nos termos da lei 12.527/2011. Controle interno, não regulamentado em infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Resultado da execução orçamentária: superávit de 9,89%, R$1.629.080,14. Receita realizada acima da prevista. Abertura de créditos adicionais acima do percentual autorizado. Transposição, remanejamento e transparência em afronta aos artigos 165, parágrafo 8. O município realizou investimentos correspondentes a 6,49% da receita corrente líquida. Influência do resultado orçamentário sobre o resultado financeiro. Diminuição do déficit financeiro em relação ao exercício anterior. Porém, tal déficit é composto por restos a pagar sem cobertura de caixa, revelando desequilíbrio orçamentário e aumento da dívida, em afronta aos fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida de curto prazo. A Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo, na contramão do equilíbrio previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida a longo prazo, ausência da contabilização de precatórios de R$ 20.186,88, alterando o saldo da dívida. Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultados informativos. Entre o resultado primário previsto na Lei Orgânica e o consignado no anexo das metas da LTO. O resultado nominal realizado ficou aquém do estabelecido no anexo de metas da LTO, tendo ocorrido 3 alertas: envio de informação incorreta ao sistema AUDESP quanto aos recursos obtidos com alienação de ativos. Despesa de pessoal, 48,50% da receita corrente líquida, de acordo com o limite estabelecido no artigo 20. Parágrafo B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pagamento adicional por tempo de serviço com acumulação de índice em afronta ao artigo 37. A Lei Complementar Municipal 61/2011 adota o índice de 5% para cada 3 anos de exercício, em desacordo com a Lei 10.261 de 1968 e o artigo 129 da Constituição de São Paulo. Ensino, aplicação de 26,27% na educação básica e 88,90% no magistério. Utilização de todo o Fundeb recebido. Transparência de recursos da conta vinculada do Fundeb para a conta movimento da Prefeitura, gerando aplicações de 13,68% acima do valor recebido. Ocorreram algumas irregularidades na gestão do Fundeb. Saúde, aplicação de 19,46% sobre a receita de impostos, observando o município o piso constitucional de 15%.
baixas expressivas de medicamentos em um único dia sem justificativa, plausíveis. A farmacêutica responsável pela OBS é a esposa do proprietário da drogaria Meridiano, embora não faça parte do quadro societário. Precatórios. Considerando que o mapa orçamentário 2012 no valor de R$ 30.186,88, referente ao período requisitorial de 2/7/2010 a 1/7/2011, em nome de Darilton Maia Júnior, não foi contabilizado no exercício 2012, tampouco pago sob argumentação que será quitado em 2013, por ter recebido após julho de 2012, o que o mesmo procedimento foi seguido com relação aos requisitórios de baixa monta nos valores de R$ 15.237,09. A fiscalização concluiu que o município não depositou em conta do Tribunal de Justiça a cifra devida do exercício que sequer pagou a totalidade dos requisitórios de baixa monta. O balanço patrimonial não registra corretamente as pendências judiciais, havendo nisso ocultação de passivo e ofensa aos princípios de transparência fiscal e da evidenciação contábil. Encargos sociais, recolhimentos efetuados ao INSS, PASEP e Fundo de Previdência Próprio, alguns meses com atraso. Parcelamento realizado em 2011, junto ao INSS, de compensação previdenciária, que ocasionou prejuízo ao erário. Falha no envio das informações ao sistema AUDESP, não recolhimento de FGTS dos servidores contratados por tempo determinado. Subsídios dos agentes políticos, pagamentos em ordem e apresentação das declarações de bens nos termos da legislação vigente. Gasto com combustível, controle inadequado, depósito irregular de óleo diesel, ofensa ao princípio da transparência e preços acima do mercado. Outras despesas consideradas irregulares. No TC, aumento do consumo de pães na época da campanha eleitoral e aumento de 63,85% no consumo de medicamentos de 2011 a 2012. Ausência de processo de dispensa e de comprovação de pesquisa de preços em dedetização, aparentemente superfaturada em compra de areia para piscinas. Despesa com seguro de vida do prefeito, vice-prefeito, vereadores e servidores, com fundamento na Lei 33/84, de 5 de novembro de 1984. Adiantamentos. Concessão de adiantamentos ao prefeito, contrariando o dispositivo no artigo 68 da Lei Federal. Artigo 1º da Lei Municipal 328 de 1994. Despesas sem comprovação sobre emissão oficial, nome dos beneficiários, relatórios e atividades envolvidas. Tesouraria, almoxerifado e bens patrimoniais. Diferenças no saldo de caixa e ausência do levantamento geral dos bens móveis e imóveis, contrariando o artigo 96 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Transferência à Câmara de Vereadores, repasses de 3,75% da receita tributária ampliada no exercício anterior, de acordo com o limite do artigo 29A da Constituição. Ordem cronológica de pagamentos, registro de resto a pagar de exercícios anteriores que evidenciam a quebra da ordem cronológica de pagamentos. Formalização das licitações, dispensas e inexigibilidades. Ausência de formalização de processo de dispensa, nos termos do artigo 26 da Lei nº 866 de 1993. Envio de informações não fidedignas ao sistema AUDESP, em desacordo com o princípio da transparência. Falha de instrução. Aditamento de contrato celebrado em 2009. Construção de unidade infantil para complementação de serviços, colocação de portão, muros e prateleiras, demonstrando deficiência do projeto técnico original, descaracterizando o objeto licitado frente às condições de prazo. Artigo 8º da Lei 866 de 93. Cartas convite 4 de 2012 e 20 de 2012. Coincidência de proposta, em ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, frustrando o caráter competitivo do procedimento. Tomada de preço 1 de 2012. Ato de publicidade inócuo e combinação de propostas.
Cartas convites 6 de 2012, 23 de 2012, 5 de 2012, 22 de 2012. Cujo objeto é a compra de gêneros alimentícios para merenda. Evidencia o fracionamento de licitação e ofensa ao artigo 23, parágrafo 5º da Lei 866. Cartas convite 12 de 2012, 16 de 2012 e 21 de 2012 para aquisição de medicamentos em ofensa ao princípio da transparência e sem cadastro de empresa. Carta convite 14 de 2012 para a construção de vestiário e campo de futebol. Evidenciou possível combinação dentro das propostas, realização de despesas diretas e procedimentos licitatórios em nome da razão social da empresa. Carta convite 5 de 2012, 22 de 2012, embora registrado no AUDESP pelo nome Fantasia, não comprovação de prévia pesquisa de preço nas compras diretas. Execução contratual, problemas e vícios ocultos na construção das casas CDHU, sendo responsável o engenheiro da Prefeitura. Precariedade no campo de futebol do povoado de Santo Antônio Virador. Coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos. Não há tratamento de resíduos, quer mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou aproveitamento energético. Análise do cumprimento das exigências legais. Não cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Convocação para audiências através de afixação no pátio da Prefeitura, sem resultado almejado. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP. Divergência entre dados informados pela origem e os apurados pelo sistema AUDESP, contrariando o comunicado 34/2009 os princípios da transparência. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Evidenciação Contábil. Artigo 83 da Lei Federal 4.320. Quadro de pessoal. Cargos não regularizados, ensejando a aplicação das sanções previstas no parágrafo único do artigo 377 das Instruções 2/2008. Não atendimento ao artigo 52 do mesmo dispositivo. Acúmulo ilegal de vários períodos de férias, contrariando o artigo 168 da Lei Complementar Municipal 61 de 2011. Desvio de função de servidor, ocupante do cargo de monitor de transporte escolar, lotada na saúde. Lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal. Envio intempestivo de informações ao sistema AUDESP, inobservância do artigo 52 das Instruções 2/2008 e descumprimento de recomendações proferidas nos exercícios 2010 e 2011. Dois últimos quadrimestres, cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas. Não atendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa com publicidade e propaganda oficial, acima da média despendida nos 3 últimos exercícios financeiros, 2009 a 2011. Expedientes. Acompanhamento da gestão fiscal. TC 27068/026/2013. O atual prefeito Aristeu Baldi e o atual vice-prefeito Giovanni Henrique Morantim comunicam possíveis irregularidades quanto ao seguinte: consumo de carne, pão e medicamentos, considerados dentro da normalidade pela fiscalização. Compra de areia para piscinas em ofensa aos artigos 24, 2 e 26, parágrafo único, 1 e 2, ambos da Lei 866 de 93, conforme apurado pela fiscalização. Aquisição de combustível acima do valor de mercado, confirmado pela fiscalização. Serviços de detetização, constatada a inexistência de parâmetros de comparação com outros preços e a inobservância ao princípio da economicidade e ao parágrafo único do artigo 26 da Lei 866 de 93. Contratação de apólices de seguro em favor do prefeito, 2012, em ofensa ao princípio da isonomia. Os assuntos foram abordados nos subitens B5, 3 e 1 e B5, 3, 2 do relatório. TC 27419. O atual prefeito Aristeu Baldi questiona a transferência do Bradesco para o Santander de aplicações financeiras do Fundo de Previdência Municipal. Operação que teria ocasionado perda de receitas, pois naquela época o prefeito fazia um financiamento junto a esta última instituição financeira.
A fiscalização entendeu que não há como aferir a veracidade dessas informações, que dependem de maiores investigações. Subitem P6, folha 49, TC 283/11/2013, que abriga a prestação de contas do Fundo de Previdência do Município. TC 85/11/2013. O atual prefeito Aristeu Baldin encaminha relação de resta a pagar empenhados até 31/12/2012, sem disponibilidade financeira, sendo que parte daquele montante teria sido retido na folha de pagamento dos funcionários e não recolhido aos beneficiários, caracterizando possível apropriação indébita. A fiscalização constatou que, de fato, houve intempestividade nos repasses da Unimed e Banco do Brasil, o que caracterizaria, em tese, a apropriação indébita. TC 936/2011/011/2013. José Torrente Diogo Farias Muniz informa a ocorrência de possíveis irregularidades nas escolas do município durante o exercício de 2013. Uniforme sem o nome da escola e com logomarca da campanha do atual chefe do Executivo, e mochilas do ensino infantil sem identificação, fachadas em prédios públicos com cores partidárias do atual prefeito e outros. A fiscalização não considerou irregularidades tais procedimentos. Notificado pelo Diário Oficial, em 31/10/2013, o interessado não apresentou defesa, apesar de ter obtido vista e cópias dos autos através de seus advogados. O atual prefeito Aristeu Baldin também obteve cópias do relatório através de seu representante legal, não apresentando justificativas. A PJ, MPC e SDG manifestaram-se pela emissão de parecer desfavorável. É o relatório. O voto. As contas do município de Meridiana relativas ao exercício de 2012 apresentaram os seguintes resultados. Execução orçamentária, superávit de 9,89, R$1.629.080,14. Aplicação de ensino, 26,27%. Magistério, 88,90%. Fundeb, 100%. Despesa com pessoal, 48,50%. Aplicação na saúde, 19,46%. Remuneração dos agentes políticos, em ordem. Conforme restou demonstrado, o município atendeu a legislação relativa aos aspectos de maior relevância, aplicação do ensino, pessoal e saúde, bem como obteve superávit orçamentário. No entanto, conforme destacado, os órgãos técnicos, a gestão apresentou uma série de falhas, que encerram a desaprovação das contas, resultado financeiro deficitário de R$ 826.211,36. Falta de cobertura financeira para dívida de curto prazo, formada em sua maior parte por restos a pagar processados. Falta da contabilização e da quitação do mapa orçamentário recebido no exercício, de R$ 30.186. Falta de pagamento da totalidade dos requisitórios de baixa monta. Registro incorreto no balanço patrimonial de saldo de precatórios. Inobservância do disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa com publicidade e propaganda oficial acima da média despendida nos 3 últimos exercícios financeiros, 2009 e 2011, contrariando o artigo 73 da Lei Eleitoral, sem qualquer justificativa do gestor. Além de tudo isso, o responsável e o atual prefeito demonstraram total desinteresse em apresentar justificativa, embora seus pedidos de vista e extração de cópias dos autos tenham sido deferidos por despachos publicados no Diário Oficial do Estado de 6/11/2013 e 15/11/2013, folhas 93 e 96. Diante do exposto, voto pela emissão do parecer desfavorável às contas da Prefeitura do município de Meridiana, relativo ao exercício de 2012, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. Recomende-se ao atual gestor o atendimento às seguintes normas legais. Artigo 9º da Lei 12.527 de 2011. Serviço de Informação ao Cidadão. Artigos 31 e 74 da Carta Federal. Controle interno. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E artigo 83 da Lei Federal nº 4.320 de 1964.
Artigo 65, parágrafo 8º e 167, sexto da Constituição Federal, alterações orçamentárias. Artigo 37, parágrafo 19º da Lei Maior, acréscimos pecuniários sem efeito cascata. Artigo 68 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e comunicado SDG 19/2010. Adiantamentos. Artigo 96 da Lei Federal. Artigos 2º, 3º, parágrafo 3º, 14, 23, parágrafo 5º, inciso 2. B. 24, 2 e 26 do caput do parágrafo 1, B1 e 2 do artigo 38, caput e 41 da Lei 866 de 1993. Comunicado SDG número 34, 2009. Fidedignidade das informações. Artigo 52, parágrafo 3º das Instruções 2 de 2008. Com relação ao quadro pessoal, proceda a sua readequação sem a inconsistências apontadas no subitem D3.1 do relatório, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 104.2 da Lei Complementar 7.009/93. De atendimento ao artigo 68 da Lei Complementar Municipal 61/2011, regularizando a situação dos servidores com férias acumuladas e observa o disposto no artigo 37.2 da Constituição Federal, impedindo o desvio da função dos servidores. Providencia ainda o gestor pesquisa de preços no mercado da aquisição de combustíveis, bem como o efetivo controle dessas despesas. Assim como no exercício anterior, determina ao administrador que proceda a avaliação diante da legislação local e do regime jurídico adotado sobre a necessidade de recolhimento do FGTS em favor dos servidores temporários, observando o disposto no artigo 7º, 3º da Constituição Federal e o artigo 15, caput e parágrafo 1º da Lei Federal 8.036 de 1995. Arquivem-se os TCs 27068, 27419, 936/11 de 2013. Determina a formação de autos apartados para exame das seguintes matérias: concessão adicional por tempo de serviço com efeito cascata, suposta apropriação indébita decorrente de intempestividade nos repasses da Unimed e do Banco do Brasil, devendo o TC 85/011/2013 acompanhar o processo a ser formado. Diante do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, subitem Lei 1.1, B 2.2, determina a remessa de cópias dos autos do Ministério Público de São Paulo para eventuais providências de sua sala. Renato Martins Costa, conselheiro. Relator, conselheiro Renato Martins Costa, presidente em exercício. Não houve discussão. Relatório e votos juntados corresponde ao inteiro teor das notas taquigráficas referentes à sessão da primeira Câmara do dia 2 de setembro de 2014. 4 de setembro de 2014, Lia Aparecida Núcio Garcia, agente de fiscalização financeira, administração respondendo pela chefia. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer TC 1566 de 26 de 2012. Prefeitura Municipal de Veridiana, exercício 2012. Prefeito José Torrente Diogo Faria, advogado Aloysio de Toledo César, Ivete Maria Ribeiro e Graziela Calegari de Souza e Osso. Procurador de Contas, Rafael Delbert Demarque Costa. Fiscalizada por UR11 DSF2. Fiscalização atual UR11 DSF2. Execução orçamentária, superávit de 9,89%. Aplicação ao ensino, 26,27%. Magistério, 88,90%. Fundeb, 100%. Despesa com pessoal, 48,50%. Aplicação na saúde, 19,46%. Remuneração dos agentes políticos, em ordem. Vistos relatados discutidos nos autos.
Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 2 de setembro de 2014, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente em exercício e relator Dimas Eduardo Ramalho, e da substituta de conselheiros Silvia Monteiro, em face das falhas constatadas nos autos indicados no voto do relator e na conformidade das correspondências notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. Recomenda ao atual gestor o atendimento às seguintes normas legais. Artigo 9º da Lei 12.527, Serviço de Informação ao Cidadão. Artigos 31 e 74 da Carta Federal, Controle Interno. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, busca equilíbrio das contas e princípio de transparência. Comunicado SDJ número 34/2009, fidedignidade das informações. Artigo 52, 3 das Instruções 2/2008. Mas com relação ao quadro de pessoal, proceda a sua readequação sem inconsistências apontadas no subitem D3.1 do relatório, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 104.2 da Lei Complementar nº 709/93, de atendimento ao artigo 168 da Lei Complementar Municipal 61 de 2011, regularizando a situação dos servidores com férias acumuladas, e observa o disposto no artigo 37.2 da Constituição Federal, impedindo o desvio de funções de servidores. Providencia ainda ao gestor a pesquisa de preços no mercado na aquisição de combustível, bem como o efetivo controle dessas despesas. Assim como no exercício anterior, determina ao administrador que proceda à avaliação diante da legislação local e do regime jurídico adotado sobre a necessidade do recolhimento do FGTS em favor dos servidores temporários, observando o disposto no artigo 7º da Constituição Federal, artigo 15, caput, e parágrafo 1º da Lei Federal 8.036. Determina ainda a formação de autos apartados para exame das seguintes matérias: concessão de adicional por tempo de serviço com efeito cascata, suposta apropriação indébita decorrente de intempestividade nos repassos da Unimed, devendo o TC 85/2011 de 2013 acompanhar o processo a ser formado. Por fim, diante do descumprimento do artigo 42 da responsabilidade fiscal, determina a remessa de cópia aos atos do Ministério Público de São Paulo para eventuais providências de sua alçada. Arquivo seus TCs 27.068/026/2013, 27.419/026/2013 e 936/11/2013. Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público das Contas, Renata Constante Sestari. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independente de requerimento no cartório do conselheiro relator. Publique-se, São Paulo, 23 de outubro de 2014, Cristiano de Castro Moraes, Renato Martins Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Veridiana, Estado de São Paulo, referência ao processo TC 1566 de 20/26 de 2012, assunto contas municipais do exercício 2012. José Torrente Diogo de Farias, brasileiro casado, ex-prefeito municipal de Veridiana, São Paulo, através de seu advogado e procurador, que nesta subscreve, ao qual se encontra devidamente qualificado no incluso instrumento de mandato, vem respeitosamente perante Vossa Excelência pelos autos do processo TC 1566/026 de 2012, entendimento, a notificação que lhe foi endereçada, apresentar sua defesa pertinente aos motivos que ensejaram a emissão do parecer desfavorável pertinente às contas do município, relativo ao exercício 2012, ou fazendo aproquelado nas razões de fato e de direito a seguir alinhados. Após o relator ressaltar o parecer que o Executivo Municipal alcançou um superávit de 9,89% na execução orçamentária na área do ensino, com um percentual de 26,27%, aplicação do Fundeb 100%, com magistério 88%, despesas com saúde 19,46%, despesa com pessoal 48,50%,
remuneração dos agentes políticos, em ordem, considerou aspectos impeditivos desfavoráveis à aprovação das contas. No entanto, os pontos cruciais que vislumbraram a emissão do parecer desfavorável às contas do município meridiano do exercício 2012 foram falhas no tocante ao resultado financeiro deficitário, falta de cobertura financeira para dívida de curto prazo, em sua maior parte resta a pagar, falta de quitação do mato orçamentário recebido no exercício, falta de pagamento da totalidade dos requisitórios de baixa monta, registro incorreto no balanço patrimonial, de saldo de precatórios, inobservância do disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas com publicidade e propaganda oficial acima da média, despendida nos 3 últimos exercícios financeiros, contrariando o artigo 73, inciso 7 da Lei Eleitoral. Não obstante nos apontamentos levados em consideração pelo conselheiro, para emitir parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal do exercício 2012, leve-se em conta, para todos os efeitos de direito, a frase lapidar do relator. Conforme restou demonstrado, o município atendeu a legislação relativa aos aspectos de maior relevância, aplicação no ensino, pessoal e saúde, bem como obteve superávit orçamentário. Analisando o voto do conselheiro relator, verifica-se que suas deduções, por mais que os órgãos técnicos tenham detectado as ocorrências, não atuam em desfavor do administrador municipal, mesmo porque, em momento algum, demonstra a existência de dolo, má-fé, desonestidade, enriquecimento ilícito ou desvio de dinheiro público. Aliás, são apontamentos decorrentes de formalidades do aspecto contábil, sem contudo ter ocorrido desfalque ao erário. O resultado financeiro deficitário não decorre de ato praticado pelo administrador municipal, pois são sistemáticas contábeis exercidas pelos servidores dos setores, cujo resultado é obtido através de dados colhidos no âmbito da administração municipal. Veja como essa sistemática não é de cunho exclusivo do prefeito municipal. Haja visto, para chegar ao resultado, o Tribunal de Contas necessitou de deliberação dos setores técnicos. Quanto à falta da cobertura financeira para a dívida em curto prazo, é necessário se torna observar que o apontamento constante do voto do relator não tem razão de existir. Esse aspecto é de fácil entendimento, diante do contexto que, pela sua própria natureza, afasta o questionamento. Vejamos. Quando se analisa as circunstâncias dessa natureza, há necessidade de se observar a situação sólida da instituição, pois, caso contrário, não atingiremos o patamar desejado, mormente levando-se em consideração as contas públicas. Essas contas, no entanto, os valores que levaram o resto a pagar não são decorrência de dívida fundada pelo próprio município. Ao contrário, são despesas oriundas de convênios celebrados com a União e Estado, os quais são empenhados e, pela falta de repasse de recursos, não são quitados no exercício financeiro, ficando o pagamento para o exercício seguinte. Não há falar em resto a pagar em evento dessa natureza, porque o município cumpre a legislação orçamentária, mas a falta de repasse origina a situação dessa natureza, cujo fator não pode ser considerado como aumento de despesa no exercício sem cobertura para a quitação. Dessa forma, não há como considerar ocorrência dessa natureza no âmbito da apreciação das contas do exercício 2012. Com relação aos precatórios, se falha ocorreu, foi devido ao setor contábil não ter adotado as providências pertinentes, porque para o administrador municipal, essa sistemática, toda vez que chegou ao seu conhecimento, teve o devido respaldo para a solução da questão. Portanto, não é caso a ser levado em consideração, por se tratar de falha de natureza formal. O questionamento concernente à falta de pagamento de requisitórios de baixa monta, novamente, se equipara à falha de natureza formal, porque são atos praticados no setor contábil e financeiro, cujo controle o administrador não está afeto mormente, levando-se em consideração que cada setor deve cumprir sua obrigação. É o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois somente depois que os órgãos técnicos fazem os apontamentos é que os senhores conselheiros emitem parecer. Portanto, se existir falha
Como ocorreu no caso em análise, o administrador não tem como fiscalizar. No que tange ao registro incorreto no balanço patrimonial pertinente ao saldo de precatórios, novamente estamos diante de irregularidade de fundamento formal, que não influi no resultado econômico-financeiro do município. Portanto, desse diapasão para fins de emissão de parecer desfavorável das contas, considera-se excesso de formalismo do órgão julgador. Relativo ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, encontramos uma situação totalmente alheia à responsabilidade do prefeito municipal, porque, tendo entregado o comando do município em 31 de dezembro de 2012, não foi apresentado pelo atual prefeito os pagamentos efetuados até 31 de janeiro de 2013, cuja despesa se relaciona ao segundo quadrimestre. Verifica-se, portanto, que as ocorrências tidas como ensejadoras para emissão de parecer desfavorável são questiúnculas, que não envolvem aspectos financeiros que causaram prejuízos ao município. Despesas com publicidade e propaganda oficial acima da média dos últimos 3 anos, não obstante constar do relatório e do voto do conselheiro. Não há como considerá-las nesse contexto, porque em momento algum apontou os gastos dos anos anteriores para fins de comparação, bem como as despesas pertinentes ao exercício 2012, cujo fator impossibilita a formação de um juízo de valor diante do apontamento em destaque. Verifique-se, portanto, que no âmbito geral das contas apresentadas para fim de emissão de parecer contrário ou favorável pelo Legislativo Municipal, é necessária a adoção de algumas providências que, sem as quais, não tornarão eficaz o julgamento que será realizado. Observa-se no relatório do senhor conselheiro a existência de denúncias formuladas pelo prefeito e vice-prefeito da atual administração, as quais, dentro do contexto, o Tribunal de Contas solicitou a adoção de providência. Vejamos o que destacou o conselheiro em seu voto. Recomendo ao atual gestor o atendimento às seguintes normas legais. Artigo 9 da Lei nº 12.527 de 2011, Serviço de Informação ao Cidadão. Artigos 31 e 37 da Carta Federal, Controle Interno. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, busca do equilíbrio financeiro de contas no princípio da transparência. Artigo 83 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, princípio da evidenciação contábil. Artigo 65, parágrafo 8º e 167, 6º da Constituição Federal, alterações orçamentárias. Artigo 37 da Lei Maior, acréscimos pecuniários sem efeito cascata. Artigo 68 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, e comunicado ESDG 19/2010, adiantamentos. Artigo 96 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, levantamento geral dos bens móveis. Artigo 2, 3, parágrafo 3º, 14, 23, parágrafo 5º. Inciso 2, B, 24, 2 e 26, caput, parágrafo 1 e 2, 38, caput, 40, 1 da Lei 8.666 de 1993, artigo 48, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, divulgação de documentos na página eletrônica do município, comunicado SDG, número 34 de 2009, fidedignidade das informações. Artigo 52, parágrafo 3º das instruções 208. Consta do voto do conselheiro que, com relação ao quadro pessoal, proceda a sua adequação sem as inconsistências apontadas no subitem D31 do relatório sobre pena de aplicação de multa prevista no artigo 104.2 da Lei Complementar número 709 de 1993. De atendimento ao artigo 168 da Lei Complementar Municipal 61, regularizando a situação dos servidores com férias acumuladas, e observe o disposto no artigo 37.2 da Constituição Federal, impedindo o desvio de funções de servidores. Providencia ainda o gestor a pesquisa de preços de mercado e aquisição de combustíveis, bem como o efetivo controle dessas despesas.
Como pode ser observado no voto do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não obstante ter emitido parecer desfavorável às contas relativas ao exercício 2012, determinou as providências acima elencadas ao atual prefeito do município. Portanto, a necessidade de solicitação ao alcaide, no sentido se forem elas cumpridas, porque fazem parte de um mesmo contexto de contas. Desta forma, antes da emissão do relatório que será submetido ao plenário, deverá solicitar informações do atual prefeito municipal, se as providências elencadas foram adotadas, porque, caso contrário, não há como o legislativo referendar ou rejeitar o parecer das contas, porque existem inconsistências que o administrador municipal atual deve esclarecer. Ademais, é fácil enfocar aos novos vereadores que a rejeição do parecer do Tribunal de Contas pela Câmara Municipal de Vereadores não é nenhum ato praticado que contraria o ordenamento jurídico do Legislativo. A fiscalização do Executivo pelos senhores vereadores é feita com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 52, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município Veridiano. O Tribunal de Contas exerce a fiscalização quando analisa a prestação de contas em loco, enquanto que a Câmara Municipal fiscaliza aquilo que o administrador municipal desempenha no seu trabalho diário na administração pública. Está explícito no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, secundado pelo regimento interno desta Casa de Leis que, parágrafo 2º, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Logo, se 2/3 dos membros da Câmara Municipal fulminam o parecer do Tribunal de Contas, obviamente o poder de decisão sobre as contas municipais é dos senhores vereadores. Portanto, nessa diapasão, não há como as contas do exercício 2012 serem consideradas rejeitadas, porque os senhores vereadores são conhecedores das causas que envolvem a controvérsia. Os senhores vereadores votam em matéria dessa natureza com total independência, cuja opinião não cabe a quem quer que seja lhes indagar, uma vez que a consciência deve estar voltada para o aspecto administrativo, sem paixões políticas e dentro do contexto administrativo público. Enfim, toda a lisura foram adotadas na formalização das contas relativas ao exercício 2012, cabendo aos senhores vereadores não julgar o administrador municipal, mas o desempenho da administração pública no mencionado período. Face ao exposto e tudo mais que os autos consta, requer a Vossa Excelência para analisar as razões, ora despendidas, acolhendo-os para rejeitar o parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pertinente às contas da Prefeitura Municipal de Veridiano, referente ao exercício 2007, como medida de insofistimável justiça. Veridiano, 11 de maio de 2015, Aparecido Carlos Santana, advogado. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos. Parecer ao processo TC 1566 de 26 de 2012. Artigo 66, Regimento Interno da Câmara Municipal de Veridiano. Natureza, processo TC 1566/026 de 2012. Assunto: contas anuais, exercício 2012. Prefeitura Municipal de Veridiano. Responsável: José Torrente Diogo Farias, ex-prefeito. Período de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012. Presidente e relator no TC, Dr. Renato Martins Costa. Vistos, estudados e discutidos. Relatório: competência para julgamento. Segundo a lei orgânica do município, compete privativamente à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo. Na Câmara, a competência para parecer conclusivo sobre ditas contas é da Comissão de Finanças e Orçamentos. Artigo 214, parágrafo 1º. A norma regimental guarda a perfeita consonância com a lei orgânica do município de Veridiano, em seu artigo 36, inciso 7, da seguinte teor. Artigo 35. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer serviços e atribuições, dentre outras.
Parágrafo 7º. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. A. O parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. O artigo 54, inciso 2, de sua vez, regula a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Como não poderia deixar de ser a repetição obrigatória da Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 1º. Decorre disso a necessidade de exame acurado do processo de contas efetivado no Tribunal, uma vez que o ato complexo deve se completar com a decisão fundamentada na Câmara Municipal. Destarte, se o parecer da Corte sobre as contas venha a ser acatado pela Câmara Municipal, apenas esta que apreciou em definitivo a idoneidade das referidas contas. Pode ter decisão recorrível e reexaminada pelo Judiciário. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em regular auditoria procedida em loco, examinou as contas relativas ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. José Torrente Diogo Farias, ex-prefeito do município veridiano. 2. Exposição da matéria em exame. Trata-se do julgamento das contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2012. O parecer emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado foi desfavorável à aprovação das contas em questão. Sintetiza o parecer folha 136 e 137. Município Meridiano, contas de exercício 2012, execução orçamentária, superávit 9,89. Aplicação do ensino 26,27%, magistério 88,90%, Fundeb 100%, despesa com pessoal 48,50%, aplicação da saúde 19,46%, remuneração dos agentes políticos em ordem. Vê-se que os princípios, encargos e responsabilidade da administração impostos pela legislação federal de maior relevância, aplicação de ensino, pessoal e saúde, bem como obteve superávit orçamentário, foram concluídos. No entanto, nota-se da análise do processo que houve emissão de parecer desfavorável, cujo motivo preponderante foram uma série de falhas que ensejaram a desaprovação das contas. Sobre esse fato, assim se posicionou o ilustre conselheiro relator. Resultado financeiro deficitário. Falta de cobertura financeira para a dívida de curto prazo, formada em sua maior parte por restos a pagar, processados, despesas liquidadas. Falta de contabilização e liquidação do mapa orçamentário recebido no exercício de R$ 30.186,88. Falta de pagamento da totalidade dos requisitórios de baixa monta. Registro incorreto no balanço patrimonial do saldo obrigatório. E na observância do disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas com publicidade e propaganda oficial acima da média despedida nos 3 últimos exercícios financeiros de 2009 a 2011, contrariando o artigo 73 da Lei Eleitoral, sem qualquer justificativa do gestor. Observou o Dr. Renato Martins Costa, conselheiro e relator do Egrégio Tribunal de Contas, que não foram ofertadas explicações pela origem, manifestando-se a respeito, dizendo que o responsável e o atual prefeito demonstraram total desinteresse em apresentar justificativa, embora seus pedidos de vista e extração de cópias dos autos tenham sido deferidas por despachos publicados no Diário Oficial de 6 de 11 de 2013 e 15 de 11 de 2013, conforme se encontra transcrito nas folhas 132 dos autos. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura do município Meridiano, relativo ao exercício 2012, executados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. O próprio relator do feito, ao proferir seu voto sobre as falhas acima, diz que elas formam um conjunto que reforça a conclusão desfavorável, a reprovação das contas. Isso significa dizer que, se não fosse a ausência de justificativas, alegações nos autos, infringência do artigo 42, 101 do artigo 73, 7 da Lei Eleitoral, não teriam força no sentido de embasar a emissão de parecer desfavorável. Isso saltam dos autos. Como visto, o fato preponderante para a emissão de parecer desfavorável foi mesmo a infringência do artigo 42, do artigo 73 da Lei Eleitoral.
Junto à Corte de Contas, sobre o motivo determinante que levou à emissão do parecer desfavorável, o ordenador da despesa responsável pelas contas ora analisadas não apresentou nenhuma justificativa. Somente perante a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, o ex-prefeito assim se manifestou em síntese. O resultado financeiro deficitário não decorre de ato praticado pelo administrador municipal, pois são sistemáticas contábeis exercidas pelos servidores dos setores, cujo resultado é obtido através dos dados recolhidos no âmbito da administração municipal. Relacionado à falta de cobertura financeira para a dívida de curto prazo, a defesa argumentou que é necessário se torna observar que o apontamento constante do voto do relator não tem razão de existir, alegando que esse aspecto é de fácil entendimento diante do contexto que pela própria natureza afasta o questionamento. Afirmou ainda que os valores que levaram os restos a pagar não são decorrência de dívidas fundadas pelo próprio município. Ao contrário, são despesas oriundas de convênios celebrados com a União e Estado, aos quais são empenhados e, pela falta de repasse de recursos, não são quitados no exercício financeiro, ficando o pagamento para o exercício seguinte. Diante do apontamento do item precatórios, o ex-prefeito assim se posicionou. Se falha ocorreu foi devido ao setor contábil não ter adotado as providências pertinentes, porque para o administrador municipal essa sistemática, toda vez que chegou ao seu conhecimento, teve o devido respaldo para a solução da questão. Com relação ao questionamento sobre a falta de pagamento de requisitórios de baixa monta, argumentou que novamente se equipara a falha de natureza formal, porque são atos praticados nos setores contábil e financeiro, cujo controle o administrador não está afeto. Os itens, registro incorreto no balanço patrimonial pertinente ao saldo de precatórios, atribui igualmente que se tratou de irregularidade de natureza formal e relacionado ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, esclareceu que encontramos uma situação totalmente alheia à responsabilidade do prefeito municipal, porque tendo entregado o comando do município em 31 de dezembro de 2012, não foi apresentado pelo próprio prefeito pagamentos efetuados até 31 de janeiro de 2013, cuja despesa se relaciona ao segundo quadrimestre. E as despesas com publicidade e propaganda oficial acima da média. Ressaltou que a propaganda oficial acima da média dos últimos 3 anos, não obstante constar do relatório do voto conselheiro, não há como considerá-la nesse contexto, porque em momento algum apontou os gastos dos anos anteriores para fim de comparação. Extrai-se dos trechos reto-transcritos que o ordenador apresentou alegações, sem, no entanto, apresentá-las de forma documental. Ocorreu ainda a ausência de justificativas no prazo hábil junto ao egrégio Tribunal de Contas, dificultando sua defesa, podendo, na oportunidade, ter amenizado ou relevado alguns itens tidos como irregularidades. É sabido ainda da existência da dificuldade dos ex-ordenadores de despesas obterem acesso junto aos órgãos que anteriormente administraram para prestar informações a contento, principalmente referentes ao setor contábil e financeiro, que são o coração da administração. Temos que respeitar uma prestação de contas nessas circunstâncias, seria até temerário. Ademais, as falhas formais apontadas, mesmo que reiteradas, como já ponderada pelo ilustre